Para mim é história. É verdade. Mas para mim a mudança de chave não foi ali, não. Para mim foi um pouquinho mais para frente. Então, vamos seguir aqui. Eu também acho que não foi nessa goleada histórica do Vasco sobre o Santos no Morumbi, né? Aí, tanto que o Vasco vai a Caxias do Sul, perde 2-0, depois volta para São Januário, perde pro Corinthians, o trabalho de Diniz volta a ser questionado, mesmo depois do 6-0 lá, até porque o torcedor, né, irmão? O torcedor quer vencer. E aí foi 2 derrotas seguidas. E a gente ficava com aquela pulguinha atrás da orelha. Caraca, mano, será que não vai, meu parceiro? Caraca, se não for com o Diniz, vai com quem? E ficava aquelas perguntas, aqueles questionamentos, todos. Aí, eu acho que foi a virada de chave do Vasco. Contra o Botafogo, primeiro jogo, 1-1 em São Januário. Depois, saiu para jogar com o Sport na Ilha do Retiro, ganhou de 3-2. Aí, empatou de novo com o Botafogo, 1-1 no Newton Santos. E depois venceu nos pênaltis. Depois, teve aquele jogo trágico lá, né? Um golzinho no final do Ceará. Mas a torcida tá mais tranquila. Aí veio a maratona de jogos difíceis pro Vasco. E nesses jogos difíceis, o Vasco saiu muito bem. Nessa prova de fogo, entre aspas, né, Bacurico? Enfrentou o Flamengo, empatou 1-1, poderia ter ganho. Depois enfrentou o Bahia, ganhou de 3-1 com autoridade. Poderia ter ganho demais. Depois enfrentou o Cruzeiro, ganhou de 2-0. E poderia ter ganhado demais também. Depois foi a São Paulo enfrentar o Palmeiras, tomou 3-0 com 20 minutos no primeiro tempo. Depois enfrentou o Vitória 4-3 em São Januário. E depois enfrentou o Fortaleza, ganhou de 2-0. E agora, para fechar, enfrentou o Fluminense segunda-feira, ganhou de 2-0. Bacurico, queria saber de você. Aonde foi a virada de chave do Vasco, Bacurico? Então, eu acho que muita gente vai dizer que foi do Flamengo para cá, porque era no exato momento que que a maratona de jogos muito difíceis começava, que era o Flamengo que estava lá em cima, o Bahia que estava lá em cima, o Cruzeiro que estava lá em cima, e o Vasco empatou com o Flamengo e depois ganhou esses adversários. Mas eu acho que a gente já começava a perceber uma mudança um pouquinho antes, exatamente para mim, no jogo que você falou, o jogo em casa contra o Botafogo, pela Copa do Brasil. Detalhe, a gente não vence esse jogo, a gente empata. E a gente sai perdendo esse jogo com um gol no início da partida. Mas a gente empata, joga, pelo menos na minha opinião, muito bem, com totais condições de virar a partida contra um Botafogo que todo mundo falava que ainda era um Botafogo forte, e o Vasco ali já dá sinais que poderia sim se classificar. Aí vem uma partida no Recife, uma partida contra o Sport, que as duras penas, é verdade, o Vasco ganha, mas vence o jogo, consegue os 3 pontos, e vem a classificação nos pênaltis contra o mesmo Botafogo, aí com um grau de dificuldade maior ainda, casa do adversário, o Engenhão, gramado sintético, toda aquela história, o Vasco vai lá, empata de novo e se classifica. Eu acho que essa mudança de chave ela já vinha acontecendo um pouquinho antes disso, exatamente no jogo de ida contra o Botafogo em São Januário. E aí, depois disso, o Vasco vai que vai, né? O Vasco ganha do Botafogo, o Vasco se classifica com o Botafogo, aí o Vasco faz essa sequência maravilhosa que você falou, empata com o Flamengo, ganha do Palmeiras, ganha do Bahia, ganha do Cruzeiro, dá uma derrapada no Palmeiras, mas ali naquele dia o Vasco foi o time mais inteligente do mundo. O Vasco perdeu para o time que está classificado, brigando pelo título com o rival, e ainda colocou 80 milhões no bolso, né? Para perder o jogo. Pelo menos é assim que tem a galera que fala. Que o Vasco botou 80 milhões no bolso. Então foi de uma inteligência perfeita, maravilhosa. Tinha mais era que perder mesmo. Tem gente que fala o que quer, né? Impressionante.